Boa noite, tudo bem com você que está nos assistindo aí pelo YouTube, no celular ou onde quer que você esteja? Seja muito bem-vindo ao Conexão Podcast, nessa terça-feira que começou chuvosa, mas agora já está muito calor. Não sei como está aí onde você se encontra, mas depois você pode me contar aqui, porque eu já estou vendo que tem gente de Garça York aqui com a gente, né? Tá bastante gente de vários lugares. E hoje nós vamos falar de um tema um pouco complexo. Nos últimos dias está complicado. É contador, é advogado trabalhista, e agora a gente vai trazer uma pessoa que ela... Sabe aquelas planilhas que você olha e você nunca entende? Hoje nós vamos falar sobre finanças. Só que tem um detalhe nisso tudo. Ela garantiu que ela faz você faturar milhões, hein? Será? Vamos descobrir no meio do caminho? O nome dela é diferente. E aí é engraçado que os pais colocam esses sobrenome difícil só para complicar a vida da gente, né? Eu só vou falar o primeiro e deixa ela falar o segundo, que ela já está habituada a dizer isso. Então hoje eu quero que você fique atento e faça as suas perguntas, porque nós vamos falar hoje sobre finanças e sobre estratégias. Exatamente. Tem dúvida? Já pergunta aí no chat que nós estamos à disposição para responder. Jaqueline, seja muito bem-vindo. Boa noite. Se apresenta para os nossos convidados, por favor. Boa noite. Bom, meu nome é Jaqueline Riquimaro, né? Tenho 34 anos e hoje eu sou consultora financeira. Eu presto consultoria financeira empresarial e para pessoas físicas também. Mas eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória até aqui. Peraí, você faz a consultoria para as duas coisas, tanto empresarial como pessoa física? Isso. Então, se eu quiser, eu sou CLT e eu quero entender como funcionam algumas coisas, eu posso te contratar para você me dar uma consultoria. Sim, pode contratar, porque daí eu vou analisar as suas finanças pessoais mesmo, né? Porque às vezes as pessoas compram, né, bastante, não sabem onde que está o furo maior, né? Entra dinheiro, sai dinheiro, não sabe para onde está indo. Aí eu vou analisar as finanças dela para poder entender o que está acontecendo, né? Eita! Mas primeiro eu gosto sempre de entender qual que é o objetivo dela. Então, sempre na primeira reunião, eu sempre pergunto, qual que é o seu objetivo? Primeiro eu entendo o que está sendo a dor dela, né? E vou analisando em cima disso. Muito bem. E deixa eu te fazer uma pergunta, então. Agora conta para mim. Você não nasceu consultora financeira? Não. Então, como começou essa história toda? Quando foi seu primeiro trabalho? Bom, vamos lá. Desde lá de trás, tá? Meu primeiro emprego foi dentro de uma empresa, né? Eu trabalhava numa empresa como CLT mesmo, né? E trabalhei durante 10 anos nessa empresa. Foi meu primeiro emprego e meu primeiro estágio, né? Quando eu estava na faculdade, no segundo mês de faculdade de administração, né? Sou formada em administração. E então, no segundo mês, eu já fui contratada como estagiária nessa empresa. Aí eu fiquei 2 anos lá, então meu contrato venceu. Aí eles efetivaram o meu contrato como funcionário. Isso, só para você sair maior lá pro povo. Okay. Tá bom? Que estão querendo te ouvir e tá baixinho. Melhorou agora? Pode continuar falando, eles vão me dizendo aqui se tá tudo ok. Então tá ok. Acho que eu tô um pouco nervosa falando baixo, porque eu no normal não precisa nem de microfone, eu falo alto. Bom, vamos lá. Então eu fiquei nessa empresa durante 10 anos, né? Comecei como estagiária, aí me efetivaram depois de 2 anos. E depois que eu terminei a faculdade, né, fiquei 1 ano sem estudar, né, mas continuei nessa empresa onde eu estava. E aí depois de 1 ano eu comecei a fazer a minha MBA, né, na Fundação Getúlio Vargas, que é a FGV. Então eu fiz a MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria. E foi quando começou a abrir minha cabeça, porque assim, lá eu lidava com pessoas muito, mas muito acima assim, de mim, questão de mindset, né, pessoas com experiências. Então toda vez que eu ia lá na pós, eu voltava assim bem, assim, como que fala? Energética. Então, quando eu voltava da pós, eu voltava energética, querendo sempre evoluir alguma coisa. E quando eu começava, aí eu comecei a perceber que quando chegava a segunda-feira, eu ficava um pouco meio triste. Eu não sei o que estava acontecendo, mas começou a me dar uma certa angústia dentro da empresa. Aí foi quando eu identifiquei que eu achava que aquela empresa já não fazia sentido mais para mim. Só que mesmo assim eu continuei, porque eu não tinha como me bancar sem trabalhar. Então eu queria ser autônoma,
Só que como eu não tinha nenhuma reserva de emergência, né, nenhum capital nem nada para poder me sustentar ali durante esse período, então eu comecei a trabalhar em cima da reserva de emergência para eu poder realmente ficar um período sem trabalhar e focar na parte financeira, que é onde eu queria me aprofundar cada vez mais, né. Então eu fiquei mais um período ali na empresa e nesse meio tempo eu fiz como se fosse um intercâmbio no Japão, né? Eu já morei no Japão quando era criança, né? Eu voltei pro Brasil. Você quando criança, morou no Japão? Morei. Deixa eu trocar de microfone, ver se melhora. Peraí, vamos lá. Você é mais importante do que eu. Você tá 100%. Vamos lá, vê se agora melhora. Pode continuar. Pode continuar? Então, eu morei no Japão quando era criança, né? E voltei aos 14 anos. Então, aí só para voltar na empresa, né? Então, quando eu estava nessa empresa, eu fiquei 2 meses de férias e quis fazer um intercâmbio no Japão para conhecer a cultura do Japão como as empresas, né? Porque quando eu morei lá, eu era criança, então não tinha essa sabedoria, não tinha esse interesse pelas empresas e tudo mais. Então, quando eu já estava voltada para essa área, então eu quis fazer um intercâmbio em algumas empresas. Então, eu fiquei lá, né, com meu irmão, na casa do meu irmão, e aí ele ia me colocando em algumas empresas para eu poder ter conhecimento, para poder entender como que é a cultura deles, como que funcionavam as empresas lá, né? E até para eu poder também ganhar experiência e conhecimento para poder aplicar aqui nas empresas quando eu começasse a prestar consultoria, né? Feito isso, continuei trabalhando na empresa mais um ano, né? E eu terminei a MBA. Quando eu terminei a MBA, tinha uma amiga minha que ela era advogada. E uma cliente dela teve um desvio financeiro, né, na empresa. Desvio financeiro é como o dito popular, alguém pegou o que não era seu. Isso. Teve esse probleminha aí, esse pequeno problema. E aí ela precisaria entrar com uma ação, né, para a dona da empresa e perguntou se eu conseguia fazer esse levantamento, porque como eu tinha feito a MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria, ela falou assim, Jaque, eu tô com um problema assim, assim, assado. Você não consegue me ajudar nisso? Eu falei, consigo. Aí foi onde foi minha primeira consultoria financeira. Então, eu trabalhava durante a semana nessa empresa como CLT e aos sábados eu ia nessa outra empresa fazer todo esse levantamento, né? Aí eu fiz em um mês, eu fiz todo esse levantamento, identifiquei onde que estavam os problemas, apresentei para a dona, né, junto com a advogada que era minha amiga. E nisso, eles deram andamento no processo e tudo mais, né? E a dona gostou do meu trabalho. Então, eu continuei trabalhando para ela na parte de consultoria financeira mesmo. E aí eu fiquei mais um ano na empresa onde eu trabalhava e um ano nessa empresa que eu estava prestando consultoria em paralelo. Aí depois disso eu saí da empresa, né? E eu comecei a me aprofundar nos estudos, no mercado financeiro, bolsa de valores, investimento, a parte de planejamento financeiro. Então, tudo que era voltado a finanças foi quando eu comecei a só estudar e não trabalhava, né? Então, eu tinha uma reserva ali minha, né? Que eu podia ficar esse período sem trabalhar, né? Para poder me manter, né? Enquanto eu não iria trabalhar, só iria focar na parte dos estudos. E aí foi quando eu comecei a me aprofundar. E nesse meio tempo que eu comecei a me aprofundar nos estudos, eu montei um Instagram que chamava Sou Rica na época. Sou Rica? Era como se você dissesse que você era rica. Também. E também é por conta daquele meme, sou rica, né? Então a gente criou eu e uma amiga minha, a gente criou esse Instagram, mas para quebrar alguns paradigmas financeiros, né? Para as pessoas pararem de enxergar a finanças como algo ruim, como um bicho de 7 cabeças. Então, a gente tentava montar o Instagram, fazer postagens de forma mais alegre, né? Então, a gente postava muito sobre ações, sobre investimento, de uma forma assim, um pouco mais alegre, né? Aí, nesse período que a gente montou esse Instagram, o pessoal começou a procurar a gente, que foi bem na pandemia, foi quando iniciou a pandemia, perguntando se a gente prestava consultoria online, né? E aí foi quando a gente começou a pegar, eu falei, vamos começar então. Não estava no projeto começar nesse ano que a gente começou o Instagram. Então você começou em 2 pessoas, você e mais uma amiga, a rede social, e a ideia era as 2 trabalhar juntas mesmo. A consultoria empresarial, eu sempre trabalhei sozinha. Aí, na pandemia, a minha amiga, ela viu que eu estava voltada só estudando
parte do mercado financeiro e me propôs, falou assim, Jaque, você não quer montar um Instagram comigo pra gente falar sobre finanças e tudo mais? Eu falei, vamos, que eu já tô na área mesmo, pode ser. Então aí foi quando a gente acabou juntando, né, esse No Sou Rica pra gente falar sobre finanças, né? E aí nesse Sou Rica a gente trabalhava em conjunto, né? Só que como ela era CLT, então ela não tinha esse tempo de fazer as postagens, de acompanhar. Então todas as postagens, captação de cliente, captação de seguidores, então assim, postar, deixar o Instagram dinâmico, acabava ficando mais comigo, né? E nisso foi crescendo, então, porque as pessoas foram me conhecendo, as pessoas de Marília foram acompanhando o Instagram, né, de forma assim mais orgânico, né? E começaram a perguntar, tanto para mim quanto para ela, se a gente fazia essa consultoria, que não estava no nosso projeto, porque o nosso projeto era só montar o Instagram, né, para falar de forma dinâmica e cada um continuando com os seus serviços, né? Aí, nesse projeto, na época, a gente trabalhou em conjunto, né, com a parte de pessoa física. Aí, depois ela seguiu uma outra área e eu continuei, né? Então, inicialmente, você trabalhou com a parte de pessoa física. Sim, eu que comecei com a empresa e com a pessoa física logo em seguida, né? Deixa eu só ver um negocinho ali, que eu acho que o meu continua desligado. O seu tá tudo belezinha, peraí. Deu certo? Isso que eu faço alto, aí pega no seu. Quer deixar mais para mim aqui? Que deixa aqui. Isso acontece, viu? Fica calma. É bom que até dá uma descontraída. Ou fica mais nervosa, né? Mas tranquila. E você estava me contando que você começou primeiramente com pessoa jurídica e depois você implementou mais um serviço que era pessoa física. Isso. E começou a ter procura disso, aí Isso. você colocou no portfólio. Porque como foi bem na pandemia que a gente fez esse Instagram. E na pandemia foi quando tudo fechou e não tinha mais contato físico. Então acho que, e também onde as pessoas começaram a ter problemas financeiros, né? Então assim, casou muita coisa. Então foi quando a gente começou a ter ideia também dessa questão da consultoria online, porque como a gente não podia ter contato com pessoas, né? Então a gente falou assim, vamos atender online, de forma online, porque as pessoas estão procurando, então por que não, né? Porque eu falo assim que eu tinha um certo receio, porque eu falava assim, será que eu sei o suficiente para poder fazer isso, né? Então eu sempre procuro ler bastante livro que me agregue nesse sentido, até para dar forças, né, me dá alguns insights, né, então eu sempre li assim a frase assim, primeiro comece, depois fique bom, né, e aquela frase assim, tá com medo? Vai com medo mesmo, né, então
eu sempre ficava pensando nisso. Falei assim, tem gente que às vezes sabe menos assim do que eu até, né? E tá fazendo muito sucesso, né? Eu pensava. Falei assim, será que eu não sei o suficiente? Às vezes eu posso saber um pouquinho mais só e de repente posso ficar melhor aos pouquinhos, né? Então eu falava assim, às vezes o fato de eu ter medo não estava deixando eu de repente iniciar algum projeto, né? Aí foi quando procuraram a gente nesse Instagram e eu falei assim, eu acho que está na hora de perder o medo e abraçar, né? Então assim, foi o primeiro case de pessoa física, né? E online ainda, né? Então aí foi quando começou. Online, né? Eu não sei para você, mas eu, por exemplo, que agora estou ampliando as consultorias para mais longe, porque quando é na cidade você consegue ter o presencial. E aí, para mim é muito complicado. Você vai dar um treinamento de vendas, no meu caso, só que você não consegue ver a abordagem da pessoa. Então você não consegue ajustar as abordagens delas. Você tem que só entregar conteúdo e torcer para que ela implante aquilo que você está falando. Agora, no seu caso, também deve ser muito complexo, porque se bem que hoje com o sistema você consegue ver de onde você estiver. Mas é melhor você estar do lado da pessoa, poder ver uma nota, ver de onde está vindo isso, de onde está vindo aquilo, né? Sim. E acredito eu que o online é uma dificuldade, né? Ou não? O online, ele é um facilitador, né? Dependendo dos casos. Então, assim, se é uma empresa, se é um cliente que mora fora de Marília, né? Facilita às vezes, o online. Né? Só que eu não gosto de ser 100% online, porque eu gosto de ter esse contato com as pessoas. Porque esse contato é o que dá o diferencial, porque você consegue... acho que... eu não sei te explicar, mas é como se conseguisse se conectar mais com a pessoa, né? Que é muita energia também. Então, às vezes, você não sabe como que a pessoa passou a semana. Às vezes ela não está bem e na câmera ela vai te apresentar como se estivesse bem. Só que no presencial, às vezes você consegue enxergar isso nela, né? E aí você consegue trazer ela para você, né? Às vezes tentando ajudar de uma outra maneira, conversando um pouquinho sobre a vida pessoal, até, né, ela ir se sentindo mais tranquila. E aí sim você começar a falar do projeto, né? E no online não tem muito isso, né? No online você às vezes tem que falar mais assim de formas mais objetivas. Então, assim, quando você já tem o contato presencial, né, e manter o online, fica ótimo, fica show, porque você já tem aquele contato, né? Então você já criou aquela conexão, a pessoa já se conectou com você, então ela já tem aquela certa intimidade, né? Então fica mais fácil de ter um acompanhamento online. Agora, quando começa tudo no online, até você ir criando isso, leva mais um pouquinho, mais um tempo, né? Porque, se eu estiver errado, me corrija. O financeiro já é algo complexo de você trabalhar. Porque você vai mexer na onde a pessoa, às vezes, é a maior dor dela, né? Sim. Que nem, tem gente que é compulsivo em gastar. E aí você tem que chegar para ela e falar assim, você tem que parar de gastar, senão não vamos conseguir resolver o seu problema. Sim. É óbvio, né? E aí, ainda mais a distância, você acaba não tendo essa conexão muito mais complexo. Agora, quando você está próximo, você está procurando meios de ir tateando para que você tenha mais jeitinho para parar daquele bendito problema, que ou você para ou vai ficar mais difícil. Sim. Quando eu falo de consultora financeira, eu posso lhe procurar quando eu tenho o desejo de construir algo a médio e longo prazo, e posso te procurar para corrigir o que eu já fiz de errado? Sim. Ou só quando eu fiz coisa errada? Não, eu vou dar vários exemplos, né? Eu costumo dizer que a consultoria financeira, assim como o investimento, tudo que envolve a parte financeira, não é uma receita de bolo que eu vou fazer uma receitinha, dá para você, dá para todo mundo, para aquela outra pessoa, entregar para outra pessoa fazer cópia. Não existe, porque assim, tem clientes que chegam até mim que tá tudo ok, não tá com dívidas, não tá no vermelho, né? Porém, não evolui, então sempre fica naquela corrida dos ratos, né? Que fica sempre em círculos. Tem aqueles clientes que chegam até mim, que eu costumo dizer que está na UTI do mercado financeiro, porque não está mais respirando, assim, está bem no limite, né? Então, é um outro tipo de trabalho que eu tenho que fazer, né? E tem aquelas pessoas que chegam até mim e falam assim, Jaque, meu objetivo é até esse período conquistar isso. Então, é um outro tipo de trabalho. Então, assim... Eu quero comprar uma casa, como que eu faço para ajustar minhas finanças e fazer um planejamento para adquirir isso, então... tanto tempo. Isso, exatamente. Aí, o consultor financeiro me ajuda nisso. Exatamente. Você também consegue me auxiliar, quero comprar um imóvel, aí eu chego para você e falo assim, olha, eu quero comprar um imóvel de X mil reais, aí eu vou te apresentar quanto eu tenho de entradas, de receita, você consegue saber uma projeção para saber se com aquela rentabilidade eu consigo comprar financiado ou
ou não, porque pode ser que pelo meu score, pela minha renda, eu não consigo comprar aquele tipo de imóvel. E você consegue também apresentar lugares que eu vou financiar com uma taxa ou com uma problemática menor? Sim, aí eu vou sugerir. Então, sempre a pessoa vai me apresentar o objetivo ou o problema. Então, eu vou falar assim, ó, seguinte, você quer uma casa? Então, tá bom. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou dar algumas sugestões, né? Ah, você quer financiar? Então, tá bom. Então, vamos nesse banco, nesse. Vamos fazer cotação nesses 3 bancos e você vai apresentar. E eu vou analisar as taxas, vou analisar a proposta que eles te fizeram e em cima disso a gente vai falar, ó, fecha com esse ou fecha com esse, né? Esse é um ponto. Ou se a pessoa fala assim, eu tenho tanto de entrada e eles me propuseram isso. Aí eu vou analisar. Será que compensa você dar esse de entrada? Ou de repente, será que compensa você quitar? Né? Porque tem pessoas que às vezes pegam um montante e falam assim, eu vou quitar. Só que na hora que vai lá no banco, fala assim, se eu quitar, vocês conseguem tirar juros? Ele fala, não. Aí eu falo, então não tem por que quitar, continua pagando porque não está tirando juros, né? E eu costumo dizer assim que, principalmente quando é financiamento, se você pagar a primeira parcela e a última você paga praticamente 99% de amortização, né? Então, sempre quando a pessoa vai falar que vai financiar, eu sempre sugiro, então, paga a primeira e a última, porque vamos supor que uma parcela de R$2.000, que é a primeira, a última você vai pagar R$200, né? Então, são coisas que, às vezes, o banco não vai te orientar a respeito disso, né? Então, são essas informações que eu vou auxiliando a pessoa, né? Porque não é só fazer um financiamento, não é só fazer um empréstimo, não é só lá investir, é analisar um todo mesmo. Existe a possibilidade também de eu ter um bem ou uma dívida, um empréstimo adquirido em uma operadora do banco e numa movimentação orientada por um consultor, eu vender essa dívida para outro banco e sair com taxas menores ou valor menor de parcela? Você também faz esse tipo de trabalho ou não? Você fala... Por exemplo, eu tenho um empréstimo no banco 1, banco A, para a gente não usar nomes aqui, né? E aí eu pago lá X mil reais por mês e tem uma taxa de juro colocada dentro desse crédito que eu peguei. Né? Você também tem um serviço de ver outros bancos que tem uma taxa menor, que pode comprar essa minha dívida e financiar ela naquele banco, baixando o valor? No caso seria uma venda de dívida para baixar valores. Eu não faço esse trabalho, mas o que às vezes dá para fazer, né? Vamos supor, você tem uma dívida e às vezes você está com 3 empréstimos, um em cada banco. Às vezes fazer um empréstimo só no valor maior, quitar todas essas, e aí a dívida que você fez nesse último empréstimo maior para poder quitar é menor, aí sim dá para fazer, aí dá para orientar nesse sentido, mas eu não consigo direcionar a pessoa e falar, venda para aquele banco isso eu não faço. Isso geralmente são empresas grandes, empresas financeiras que compram dívidas de bancos ou de empresas ou de qualquer lugar para poder ficar com a dívida e paga a empresa, né, no caso, né? O que dá para orientar é isso, você está com dívida? Vamos ver qual que é a taxa que você está pagando? Então, e se de repente fazer um empréstimo com uma taxa menor, que você quite todos esses e a parcela desse outro fique melhor? Porque às vezes a pessoa, por falta de orientação, faz um empréstimo, né, e não vê essas taxas, não vê o quanto vai prejudicar o financeiro dela. Então, às vezes, a hora que chega para mim como cliente, a hora que eu analiso aquilo, eu falo assim, não, dá para ter feito de outra maneira. Então, aí eu faço um retrabalho, né, para poder a pessoa quitar aquela dívida de uma forma um pouco mais saudável, não deixar ela tão afogada que nem ela estava. Então, assim, é um trabalho assim, que depende muito de como que está o financeiro da pessoa ou da empresa, né? Entendi. Então, na verdade, se eu ainda tenho nome para ir no mercado fazer negócio, fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Porque às vezes já chega, quando você tá na UTI já foi não, embora, quando não tem essas possibilidades, é um trabalho de formiguinha, então você vai ser aos pouquinhos, né? Eu falo assim que não é da noite pro dia que você vai ver o seu financeiro ficar no azul. Não, quando tá assim, é um trabalho um pouquinho mais demorado. Então, primeiro vai ter que fazer um trabalho para ficar no 0 a 0, então assim, tá lá no negativo, tá no vermelho. Então, vamos fazer um trabalho para poder ficar no 0 a 0 primeiro, nem negativo nem positivo. Então, zerou, né? A partir daí, a gente faz o outro trabalho para ela começar a ficar positivo. Então, assim, quando já está no vermelho e não tem nomes, então a gente tem que analisar o que a gente vai fazendo, né? Cortar algumas despesas aqui, cortar ali, a gente vai ter que analisar mesmo cada caso. E você já chegou dentro de uma empresa que o cara te contratou
para resolver o problema e no final ele não deixou você te auxiliar em nenhum problema? Ó, tem uma Angélica aqui que tá dizendo que você é melhor, ó, essa é a puxa-saco, hein? Deve ser parente. Ah, deve ser minha cliente, Angélica. E tem o irmão, com certeza irmão, Kleber, Henrique, Maro. É meu irmão. Ô Kleber, já conta umas peripécias da Jaque aqui pra gente colocar na roda, contar quem é a Jaque, porque ela só conta a parte bonitinha, viu? Fala pra nós aí, por favor. O meu irmão que me levou pras empresas lá do Japão, ele que foi me instruindo. Ele Kleber. tá lá hoje ou não? Ele tá lá. Ele mora ainda no Japão. Ora, ele tem uma empreiteira lá, então aproveitando, Kleber, depois tem que pagar a comissão, hein? Quem quiser ir pro Japão, trabalhar lá nas empresas, pode contatar ele, a empresa dele lá, que ele direciona, faz tudo. Ah, então o Kleber, ele também, como ele tem uma empresa lá, ele consegue contratar pessoas no Brasil para ir trabalhar no Japão. Isso. Ou na empresa dele ou em outras empresas. Ele tem uma empreiteira, né? É que assim, a empreiteira lá é diferente de empreiteira do Brasil, porque quando fala empreiteira no Brasil, dá a impressão que é como se fosse uma construtora, né? Isso. Lá não. É como se fosse um RH, vamos dizer assim. Então, as pessoas que querem trabalhar no Japão, né? Entra em contato com ele faz toda a parte da documentação, a parte burocrática, né? Ajuda a pessoa a ir para lá e ele direciona a pessoa para as empresas que eles têm lá, parcerias, né? Ou que eles são associados. Legal. Clevão, você é desenrolado, hein, cara? Depois manda o telefone aí no chat aí que já vamos chamar você para ir pro Japão. Só que o Japão é o lugar mais difícil de você entrar, né? Porque tem que ter um monte de regrinha. Bem burocrático. Tá. É bem burocrático lá, mas dá pra ir como visitante, como turista, dá pra passear bastante. Sim. Tá, nós. Eu tenho vontade de conhecer o Japão. Aí, ó, já conversa com o meu irmão. Já vai pra lá que começa trabalhando, né? Já trabalha e já paga todas as contas, não faz nem dívida enquanto viaja. Verdade. É interessante isso aí, hein? Vamos conversar. Ela aprontou, hein? Então conta aí o que ela aprontou, cara. Já põe na mesa. O Jorge já tá aqui, ó, nós já foi quebrar tudo já. E ele vai pagar a janta lá no oriental, no japonês, né? Porque não pode ir no Brasil, no mundo japonês, ali no Kozan, ali, eu não sei. Ele vai escolher, eu vou deixar ele escolher. Vou dar honra pra ele escolher. Vamos voltar pra cá então. Como que eu estou fazendo essas perguntas porque eu faço uma mentoria com a galera de Florianópolis e lá tem um consultor financeiro e ele faz esses serviços, sabe? Ele trabalhou já em várias financeiras. Como se fosse uma factoring, ele faz? Ele já trabalhou em várias financeiras. Então ele tem porta aberta, ele conhece alguns caminhos e ele faz as vendas das dívidas, dos papéis que eles falam, né? Entendi. Então eu devo para o banco 1 e lá naquela época estava 306. O outro banco consegue negociar com esse banco, quitar a dívida e trazer para aquele banco a 2,3. Baixa 1% praticamente ao mês da minha dívida, só para trazer para dentro a dívida para dentro do banco. Um banco conversa com o outro banco. Só que esse seu amigo. O financeiro tem a entrada lá para os gerentes, né? Ou com quem é de direito, que eu sei exatamente legal. que tipo de empresa é, porque quando ele fez, ele tem um serviço que você paga um valor, ele faz um raio-x da sua vida. Então você traz todas as informações para ele te dá um raio-x e um planejamento para a execução de sair daquele problema. Entendi. Então ele pega os meus contratos bancários, ele pega os meus contratos de cartão, ele pega meus contratos de... eu tinha comprado um apartamento na planta. Ele faz toda a triagem, se na data da entrega eu vou conseguir financiar ou não, aonde eu posso financiar, aonde eu não posso financiar, né? Acima de 1,5 milhão, tal banco é melhor, tal banco é pior. Ele faz o planejamento mesmo, ele já sugere as opções, legal. A segunda situação é ele te pegar na mão, que é o que você faz. Aí é já o seu serviço. Pega na mão e vai andando, até resolver todo o problema. Então ele anda durante um ano com você para ajustar tudo isso. Então você paga uma consultoria anual, mês a mês, né? Para tirar essa situação. E ele trabalha muito com coisas de leilões. Faz sentido. Então ele conhece alguns caminhos de leilão. Então ele pega um pessoal, eu quero comprar uma casa. Só que eu tenho X reais só. Esses X reais, eu tenho 30%, o financiamento vai ficar alto. Então ele pega esses X reais, compra imóveis e leilões. Esse mesmo imóvel ele compra e ele mesmo já vende, capitaliza para o cliente, vai dobrando o dinheiro do cliente, até virar o valor para comprar um imóvel.
Ele é um investidor, então às vezes ele compra e vai vendendo para o próprio cliente, ele faz né? um intercâmbio e ganha comissão sobre a negociação. Então, vamos supor, se na compra de um apartamento e na venda ele rentabilizou 30 mil, ele leva 3. Ele é como se fosse um corretor, só que ele tem todos os caminhos de taxas e valores. Aí ele ganha do outro que vendeu e aí é o ganha-ganha, né? Ah, sim, sim. Bem interessante. Depois eu vou te conectar com legal. bem... Esse dos bancos é interessante mesmo, né? Não sabia que daria para fazer essa. Eu achava que era só os bancos ou só as grandes empresas financeiras que conseguiriam fazer isso. Eu sei que quando você tem o Open Finance, né, que é quando você libera para o banco falar sobre o seu histórico para outros bancos, você consegue negociar melhor, né? Mas depois eu vou tirar minhas dúvidas com ele também. Depois eu passo com ele, Legal. super acessível. E aí você consegue... E outra, até um cliente ajudar o outro, né? Às vezes você tem um cliente que precisa de um serviço, ele te auxilia e vai embora. Eu gosto de fazer bastante essa conexão, principalmente quando são meus clientes empresariais. Se algum cliente que está precisando, eu vi que não tem, às vezes não tem uma conta PJ, né? Que acontece, né? Eu atendo pequenas empresas como médias empresas. Então, assim, tem empresas que não tem essa estrutura. Então, eu vou orientar, falar, vamos abrir conta em tal banco, né? Que eu conheço, às vezes o gerente, ele é mais acessível, assim, conversa mais. Então, eu sempre direciono para alguns lugares. Abre conta ali, fecha com aquele marketing, fecha não sei o quê. Então, eu gosto de fazer essa conexão. Então, é importante sempre estar conhecendo pessoas de várias áreas, porque a gente não sabe quando a gente consegue, às vezes precisa, né, até direcionar. E até mesmo ele, né? Sim. Porque assim, nós vendemos horas, você vende horas. Então, às vezes a sua demanda aumenta, aí você precisa entrar um cliente e eu não tenho parceiro. Quando eu tenho parceiro, eu não tenho hora para me atender mais, mas eu tenho a Jaque e a Marília que atende. Pega o cliente, passa para a Jaque. Sim. E ele fica no meio, né? E assim acontece. Ixi, eu atendo 2 pessoas assim. Ah, legal. Eu sou contratado de um terceiro para atender aquela pessoa. Né? Então, legal. Porque ele não tem tempo. Fala, eu não consigo te atender. Ou o valor. Eu tenho um dos mentores lá que a gente participa, enquanto a minha mentoria é 5, a dele é 25. Olha a diferença, de 5 mil para 25 mil. Então, quando o cliente não consegue pagar 25 mil, ele vende o Marcelo por 10, ganha 5, e o Marcelo trabalha. Ganha, né? Então, é essas conexões. E ali você falou também sobre estratégias e objetivos. Quando você chega numa empresa, você faz um raio-x total, onde você vê o quadro atual da empresa. Isso. E aí você desenvolve estratégias para que ele aconteça, consiga fazer até chegar no objetivo dele. É isso? Isso mesmo. É como o sistema Toyotismo, né? Que é aquele DMAIC, né? Que você define, mede, aplica, analisa, implementa e controla, né? Então, assim, a hora que você chegar na empresa, você vai o quê? Definir o que está acontecendo ali, né? Fazer um diagnóstico da empresa mesmo, né? Então, você vai fazer todo o mapeamento, né? Em cima disso, você vai identificar os gargalos, vai identificar o que está acontecendo e para poder traçar as estratégias que serão aplicadas, né? Só que para você traçar a estratégia, não é só você traçar e jogar lá, falar, se vira, já tracei, pode fazer aí. Não, você tem que traçar, implementar e nessa implementação você tem que acompanhar. Porque não adianta eu implementar e falar assim, já implementei, agora vai dar certo. Não, porque quando você implementar algo, você tem que acompanhar, porque nos primeiros meses é difícil, toda mudança gera uma dor. Então, assim, quando você está implementando algo, nessa implementação você não consegue ter 100% de êxito. Então, você tem que sempre acompanhar, né? Então, aí depois disso você vai acompanhando até saber certificar-se de que realmente tudo que você aplicou, tudo que você traçou de estratégia, deu certo. E às vezes demora anos, né? Porque às vezes você tem que arrumar um pouquinho ali, a hora que arrumou ali, vamos para outra ali. Então é um processo que você vai fazendo, né? E você acompanha o mercado financeiro, essas taxas, Selic, sobe, desce, dólar, você acompanha também? Sim, antes eu acompanhava com mais frequência, quando eu estava voltada bastante para o mercado financeiro, né? Quando eu estava na parte de estudo, então era o momento que eu investia em ações, então às vezes eu colocava lá, fazendo swing trade. Já fiz day trade, não aconselho, né? Para quem não tem tempo e não estuda, porque eu falo assim que as pessoas confundem investimento, né? Day trade, ele não é investimento, assim, e não é um jogo também, não é um cassino que você joga lá a sorte. Não, você tem que estudar, porque é um gráfico, né?
E eu, assim, eu quis experimentar tudo isso para poder falar com propriedade também. Falar assim, gente, ó, day trade não é assim como as pessoas falam, você perde dinheiro, ganha dinheiro. Não, para você fazer, você tem que acompanhar, você tem que fazer você tem que estudar, é como se fosse uma faculdade. Tem né? que entender o gráfico, né? Tem que entender o gráfico e tem uma lógica e tem que acompanhar o mercado. Né? Porque às vezes está subindo, aí o Lula vai lá e fala, o negócio despenca, né? Então, assim, tem N coisas que pode acontecer, né? Aí... Já fala lá os caras assim, aí o fulano fala, ela tá louca pra que o careca venha atrás de mim. Ela tá doida. Não, eu falei assim, Lula, porque é o atual, né? Mas assim, se do momento falar, assim, qualquer coisa que acontece assim, na presidência, o atual falar, dá uma despencada. Então, se você não está acompanhando isso, pode acontecer N coisas. E se você não está ligado ali no mercado financeiro e nas notícias, você acaba se prejudicando. E a parte de ações também. Então, assim, você consegue aplicar em ações, investir em ações a longo prazo, mais conservador. Só que aí você tem que acompanhar as empresas, né, os resultados trimestrais. Né? E muitas pessoas não acompanham. E aí acaba colocando dinheiro porque o amigo colocou, fala, o amigo colocou, se deu bem, vou lá e coloco. Só que não acompanha. E numa dessa, perde. E aí a gente começa a falar que bolsa de valor é azar, sai perdendo. E não é bem assim. Perde porque não teve a orientação certa e não soube por que investiu. Porque tudo que você sabe por que você investiu, você sabe por que entrou. Então, quando você sabe por que entrou, você não entrou na sorte, né? Então, tem tudo isso. Né? Então, e o mercado financeiro tem que ter estômago, né? Sim. Tem que saber esperar, porque às vezes deu uma virada no mercado, fala, pô, e agora? Agora você para, vai descansar, espera amanhecer o outro dia, ou esse melhora, pra você não sair vendendo também no desespero. Sim, né? Uma ação, por exemplo. Que aconteceu na pandemia, né? Então, assim, na pandemia a bolsa tava lá estourando, tava subindo. Na hora que começou a pandemia, ela despencou. Então, assim, uma pessoa que tinha uma carteira, sei lá, de 50 mil reais, a carteira foi para 20 mil reais, caiu pela metade do preço. E aí, na hora do desespero, o que as pessoas fazem? Vou vender porque senão vai zerar. Né? Mas isso é o quê? Por falta de orientação, ou de repente por falta de acompanhar e estudar o mercado. Porque se fosse ver lá atrás, as empresas que, dependendo das empresas que você aplicou, caiu não porque ela estava ruim os resultados da empresa, mas porque teve essa pandemia. Então, foi algo atípico que aconteceu. Então, ninguém sabia o que ia acontecer. Né? Vai subir de novo, né? Isso. Só esperar. Tanto é que aconteceu. A hora que foi passando a pandemia, essas empresas começaram a subir e valorizou mais do que estava antes. Né? Mas por quê? Porque são empresas que são sólidas e estavam com os resultados bons. Só estava na Black Friday, né? Estava em promoção. Então, quem estava com caixa ali poderia encher o carrinho e comprar. Tem um amigo que fala assim, se você investe na bolsa e ela começou a despencar, coloca mais dinheiro. Exato. Quando ela subir, você vai subir valorizado, né? Exato. Você equilibra a balança. Sim. E se você tira, ferrou. Não, ou você fica quieto. Não vender perdendo, não. Então, deixa ou lá. Você coloca dinheiro para equilibrar a balança. Isso. Porque se você comprou a 10 reais, ela baixou para 5, você colocou a 5 e ela foi para 7. Aí você abaixa o preço médio dela. 12, você vai embora, você ganhou dinheiro. É isso né? mesmo. É matemática, né? Uhum. E as pessoas, elas não sabem fazer matemática, nunca gostou de matemática na escola. Como vai mexer com o mercado financeiro? É porque desespera também, né? Ver seu dinheiro, seu patrimônio, né? Às vezes é uma pessoa conservadora que nunca investiu, sempre deixou na poupança, né? E aí coloca ali para poder conhecer. E nesse conhecer a bolsa cai, a pessoa se desespera, porque vê seu único patrimônio ele se desvalorizando. E aí é onde começa a entrar em desespero e acaba tirando. Por isso eu digo, nunca carregue perfume de vidro na bolsa. Porque se ela cair, quebrou, vai molhar tudo. Boa. É isso aí. Eu não perca a piada, né? Tinha que soltar uma. E essa ficou na cara do bolso, era só chutar a bola, né? Da bolsa. Não podia perder. Bolsa de mulher, né? Sim. Mas assim, como o lance dos bitcoins, das moedas, que é no outro mercado. Né? Então, sim, tem vários mercados que você pode estar investindo. Ou no imóvel, que é mais conservador, né? Ou nas bolsas, ou nos traders. Né? Agora eu tenho um amigo meu que ele investe em cavalo. Na corrida de cavalo, né? Tá. Eu não sei se isso chama-se de investir, mas ele trabalha com isso. Então ele vai nos resultados, dependendo do cavalo que ganha lá, ele rentabiliza ou perde. E tem toda uma estratégia, tem toda uma dinâmica de mercado. Não é só o cavalo corre, escolho esse, bingo. Não, tem o cavalo perdendo, ele também ganha, tem várias situações. E agora com essa nova regras de regulamentação, trouxe para as BET interno. Está desesperado lá, porque a BET ficou fora do ar. Hoje, não conseguiu trabalhar. E um dia de serviço do cara é bastante dinheiro, porque a carteira estava para rodar. E ele pega dinheiro de pessoas. Então, você tem um dinheiro parado, você pega para ele. Ele trabalha com o dinheiro, entendi.
tanto com a carteira dele como com a carteira de terceiros, né? Tá desesperado, que essa nova regulamentação aí travou, porque eles trabalhavam no mercado externo. O dinheiro ficava fora, não ficava dentro do país, né? Trabalhava sempre fora. E agora tem que fazer interno. Entendi. Mas voltando para as empresas. Você tem um foco mais em pequena, média, grande? Qual você mais gosta de trabalhar? Pessoa física? Não? Assim, não tem uma preferência. Eu gosto dos desafios das empresas, né? Eu costumo dizer assim, que se não tivesse os problemas, não teria já consultora para ir lá, né, e auxiliar, né? Então, assim, não tenho uma preferência de empresa, não. Mas minha atual carteira é pequena, média empresa, né? Então, assim, tem clientes meus que são uma média que já está ficando grande, né? Graças a Deus. E tem clientes meus que chegam até a mim, são pequenas mesmo. Então, eu preciso construir ela para ela virar uma empresa mesmo, né? Porque às vezes está construindo, só que não tem a mentalidade ainda de empresa. Então, algumas coisas que eu preciso ir tirando e moldando ela para que ela vire realmente, de fato, uma empresa, né? Então, assim, tem essas pequenas e média empresa. É diferente de eu contratar uma pessoa para fazer meu financeiro e eu contratar a Jaqueline para me dar uma consultoria. É totalmente diferente. Você fala Jaqueline consultoria financeira empresarial, IPF, pessoa física? Não, porque eu na empresa, as empresas quando elas começam a crescer, geralmente elas colocam setor financeiro. Uma pessoa para fazer a parte financeira. Ah, tá. Você não substitui essa parte. Não, eu não substituo. Por quê? A pessoa que é contratada pro financeiro, ela fica na parte operacional mesmo. Então, ela vê o que? As entradas e vai pagando boletos, vai fazendo toda a parte de cobrança. É um setor financeiro. O que eu faço é uma gestão financeira. Então, você pagar boletos não significa que está com uma gestão financeira na empresa, né? Porque, às vezes, a pessoa trabalha de acordo com a demanda. Então, tá na correria. Preciso pagar isso aqui, vou lá e pago. Entrou isso aqui, vou lá e pago. Não. E a gestão é você o que? Analisar a empresa como um todo, entender como que ela está e entender para onde você quer chegar. E para você chegar ali, tem que traçar uma estratégia e acompanhando para que isso aconteça. Isso é uma gestão, né? O financeiro, eu não substituo o setor financeiro de fazer os pagamentos, porque eu preciso que tenha alguém fazendo os pagamentos para eu poder focar realmente no que precisa, tanto eu quanto os donos da empresa, né? Então, assim, tem clientes meus que eles começaram, às vezes, eles eram financeiro mesmo, eles faziam a parte operacional e eu sempre tinha as reuniões com eles estratégicas, né? Aí hoje já tenho a parte do setor, então a gente foi moldando a empresa para que ela tivesse esses setores mesmo. Porque, só para você entender, tem clientes meus que chegaram até mim, eram pequenos mesmo, então assim, não tinha setores, não tinha um setor de cobrança, não tinha um setor financeiro, não tinha um setor de compra, não tinha. Então aí é onde eu entrei, fui analisando o financeiro e fui implementando todos esses setores, né? Então, com isso, eu vou fazendo algumas parcerias com pessoas, até para falar assim, você conhece alguém de venda? Você conhece alguém de venda, no seu caso, né? Você conhece alguém do financeiro que eu consigo ir colocando aqui? Porque eu moldei o financeiro, mas eu preciso de alguém trabalhando aqui para que esse setor rode e a empresa comece a rodar e prosperar e crescer, né? E vai criando volume. E assim funciona. Então, na verdade, se eu não tenho nada lá e não tem nem dinheiro para pagar, você entra na empresa e faz aparecer dinheiro. Não é assim da noite pro dia, né? Se fosse assim, até eu ia querer eu mesmo, né? Aparece dinheiro aqui. Então, porque aí já começa a pensar assim, bom, né? É porque não. Eu faço essa pergunta porque tudo tem um custo, tem um valor, né? Não é custo, é um valor de investimento. Isso. E aí, em que ponto que a empresa vai falar assim, não, agora eu consigo investir em uma consultora para que ela possa me auxiliar no desenvolvimento. Né? Porque tem que ter um ponto de equilíbrio aí, acredito eu. Tem umas meninas que fazem parte do grupo de conexão, uma é secretária virtual, outra faz a parte de BPO financeiro, né? Então tem uma despesa, tem um custo. Sim. Às vezes a pessoa fala assim, eu gostaria de ter alguém que me ajudasse o BPO financeiro. Tá, mas eu suporto pagar X reais para ter uma pessoa me ajudando? Porque eu não tenho um funcionário, porque às vezes eu não consigo pagar esse funcionário. Exato. Né? E geralmente a consultoria ela tem um custo próximo ao custo de um funcionário. Exato. Tem um tamanho que tem um momento assim que eu falo, não, agora pode me procurar que eu estou pronto para trabalhar para você, ou você
diz que não, qualquer tamanho de empresa a gente consegue negociar e trabalhar? Não, para mim não tem. Não, eu falo assim que o problema é só se o cliente falar assim, não, eu não quero porque eu não gostei da sua apresentação, eu não gostei da sua proposta. Esse é um empecilho para mim. Eu penso assim. Porque se a pessoa fala assim, não, Jaque, eu quero, eu preciso disso e eu sei que com isso a empresa vai prosperar, eu estou disposto a seguir todas as suas dicas, né? A questão do pagamento, fala, não tem problema, a gente negocia. Isso é negociável, né? Porque eu sei que se uma empresa que ela tá, se o dono tá, né, precisando mesmo e está disposto a fazer com que aconteça, eu sei que vai dar certo, né? E quando dá certo, ele vai me pagar, né? Eu falo que isso é interessante, essa sua fala, e eu acho que é isso que alguns consultores não entendem. Eu tive várias situações de entrar em empresas, a pessoa fala assim, eu preciso de um consultor para me ajudar na parte de vendas, mas eu não tenho como te pagar R$3.000. Eu cobro R$3.000 para ficar lá 3 horas por semana com a pessoa. Tá? Então, são 4 encontros semanais, 3 horas por vez, R$3.000. Marcelo, não tem R$3.000 para pagar. Só que quando eu olho para a empresa, eu vejo que ela tem potencial de crescimento. Então, eu falo para ela, vamos fazer o seguinte, me dá uma comissão do crescimento da tua empresa. Deixa eu mostrar para você que você pode crescer sem uma despesa fixa, porém eu quero X% do faturamento até chegar nesse valor. Aí você fala, aí fica bom. Isso. Aí eu entro, porque eu conheço o meu potencial, e eu visualizei a projeção da empresa, porque tem empresa que não dá. A gente já consegue visualizar, né? Então você vai para e fala assim, ixi, isso aí vai dar furada, hein? Não vou entrar aí não, porque se ele me pagar, eu ainda arrisco. Se ele me pagar, eu não vou, porque o cara não está pronto para uma consultoria. Tem isso também, ou não? É que eu, Jaqueline, gosto e sou assim, eu acredito muito nas empresas. Então, assim, se eu vejo que é um sonho da pessoa, aquela empresa, para mim, eu vou fazer com que aconteça. Pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano ou 2 anos. Eu vou fazer com que aquilo aconteça, né? Então, assim, isso sou eu. Então, assim, de repente, às vezes, eu já cheguei a pegar uma empresa que realmente já estava na UTI. Estava na UTI e eu falava assim, meu Deus do céu, me ajuda. Porque eu falo assim, eu às vezes eu saía de lá triste mesmo. Eu falo assim, gente, não tem como, sabe assim? Eu falo assim, Deus, me ajuda, me dá orientação. Vou, né? Porque é questão, assim, de honra para mim, ajudar essa empresa a prosperar. Porque... Já tentei o método Toyota, o método Honda, o método... Não, e porque assim, você sabe que ali tem uma família, né? E dentro dessa família tem outras pessoas ali que tá dependendo daquilo, né? E aí, assim, aí envolve outras coisas também, né? Eu falo assim, que envolve a parte de... a parte, acho que pessoal mesmo, de você ter uma fé. Então, assim, você pede a sabedoria para Deus. Então, você vai fazendo toda aquela sua meditação para que realmente enxergue algo, né? Então, você já teve essa empresa que realmente chegou até mim e eu falei assim, gente... Eu sei que vai ser trabalhoso, mas é questão de eu posso não estar recebendo agora, mas vai acontecer. E demorou mais de 1 ano, mas a empresa foi. Eu tô com ela até hoje e ela prospera cada vez mais. Que então, legal. assim, aí até às vezes em reunião quando a gente tem reunião com os funcionários, às vezes os funcionários brincam, mas tem que parar de produzir mais, porque, nossa, tem bastante coisa, não sei o que, não sei o que. Eu falo, não, é que vocês não passaram quando o negócio não tinha muita produção. Então, vocês têm que agradecer, porque se tá com essa produção é porque teve todo um trabalho lá atrás para que isso aconteça. Então, pra gente que acompanhou isso, é gratificante. Então, por mais que está sendo trabalhoso para vocês, a gente vai contratar mais funcionários, mas por enquanto, né, tem que ter a gente tem que trazer os funcionários também para entender a história da empresa, porque daí eles começam a trabalhar com outro sentimento, né? Mas tem. Então, assim, eu sou assim, se uma pessoa chegou até mim, falou do projeto dela, e eu vi que ela está comprometida, eu vou fazer com que aconteça. E realmente, só que, assim, não depende só de mim, né? Então, assim, eu vou fazer. Só que a pessoa também tem que fazer, né? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, a Jaqueline foi lá e ajudou o fulano. Não deu certo. Mas por que não deu certo? Foi feito o que a gente conversou? Foi feito tudo que a gente traçou de estratégia? Foi feito certinho? Foi passado informações para ela? Como que foi? Né? Então, assim, é uma via de mão dupla. Assim como as empresas que prosperam, que dá certo, né? O mérito não é só meu, é meu e dos donos. Porque, assim, se deu certo, porque eles também fecharam comigo, acreditaram no meu potencial e confiaram no meu trabalho, né? E fizeram acontecer. Então, acho que depende dos dois, de mim e dos proprietários. É um trabalho em conjunto, né, Jaque? Exato. Um trabalho em conjunto. E o legal é que esses cases, eles são desafiadores, mas quando a gente chega lá no final... É A gratificante. gente pensa, uau, eu sei mesmo o que eu estou fazendo, né? Sim. Estou no caminho certo, vamos persistir, vamos permanecer. Porque se eu conseguir trazer um resultado nessa empresa, esse é o meu propósito. É isso, exatamente. Porque chegar num lugar arrumadinho, tá tudo bem, é mais tranquilo, né? Sim. Agora eu quero ver o cara tirar lá
no fundo do poço e fazer o cara sobreviver e falar, não, há solução. Sim, e a gente precisa passar por isso até para encorajar as pessoas, né? Encorajar assim, os proprietários, porque quem está no negócio é mais difícil para a gente que é consultor que sai de fora. Para a gente é difícil porque a gente está junto, mas para o dono ali é mais difícil, né? Então, assim, a gente tem que ter essas experiências e contar que é possível para eles poderem falar, não, tô assim, é momentâneo, né? Eu sei que isso vai passar, só que vai levar um tempinho, né? Então, até para eles poderem entender que tudo é um processo. Às vezes não vai demorar 1 ano, pode ser que demore um pouquinho mais, né? Depende muito de cada caso, né? Já chegou numa empresa, quando você começou a observar os números, você descobriu que algum dos sócios, que geralmente o marido e a mulher trabalham juntos, e está saindo dinheiro para um lado que não devia? Tem um pulo. Sempre tem algumas coisinhas assim, mas a gente vai ajustando, né? Não pode contar. Não. Tem que segurar a onda e falar assim, vem cá, cara, pra onde tá indo esse dinheiro aqui, pelo amor de Deus? Quando eu vejo assim que não tá fechando, eu sempre sou muito transparente. Então eu falo assim, alguma coisa não tá batendo, não tá fechando, então eu preciso que me fala o que está acontecendo. E aí, quando não me fala, eu começo um pouquinho mais a fundo. Falando, então tá bom, mês que vem a gente fez assim, então mês que vem vai fazer assim, assim, assado. Vou implementar mais algo, porque para evitar furo mesmo. E se mesmo assim não fechar, aí eu falo, gente, não está fechando as contas, então alguma coisa está de errado. Então é nesses filtros que você começa a identificar, né? E aí, assim, tem casos que a hora que você começa a identificar, né, as pessoas mesmo falam assim, não, eu falei, eu estava recebendo aqui na minha conta e não estava transferindo, você não fala assim, mas é um erro meu, sabe, assim, tipo, às vezes acaba tirando um pouco mais de prolabore, né, essas coisas assim, eu, de repente não, que eu gosto, assim, principalmente quando é parte de dinheiro, né, a gente tem que anotar para onde está indo, porque dinheiro, às vezes você está com ele na mão, você paga as coisas ali e não vê, né, então às vezes aquilo também dá uns furos na empresa, né, então assim, é coisas que você vai vendo que no final do mês não fecha, aí você tem que começar a identificar, só que isso você também conversa com os proprietários, para falar, tá assim, o que está acontecendo? Para eles também, né, ter essa consciência e falar assim, não, será que está em mim, está no fulano? Então vamos fazer um trabalho em equipe. A Jaqueline, consultora, está aqui, está fazendo o trabalho dela, então eu também preciso fazer o meu. Porque senão vai chegar no final do mês, ela vai falar que não está fechando e é pior. Então, é isso que a gente vai ajustando, né? A gente sabe que é importante separar físico do jurídico. Uhum. E aí é importante também a gente entender o seguinte, olha, eu trabalho lá, então eu tenho um salário, se a empresa deu 1 milhão, eu ganho 5 mil reais, a empresa vai ter um caixa no final do ano, ou a cada 6 meses eu faço a divisão de lucros e aí assim cai nas contas dos sócios. Uhum. Como fazer se eu não tenho como ter um valor de prolabore, porque a empresa não está saudável, mas eu preciso pagar minhas despesas fixas, Uhum. e ao mesmo tempo eu preciso não tirar esse dinheiro dali de dentro. Como que você orienta a fazer? Continue tirando ou... Ela não tem um prolabore definido, Isso, né? só que a conta não está fechando. A empresa precisa, vamos supor, faturar 10 mil Uhum. e ela está faturando uns 4. Ela não tirou o ponto de equilíbrio dela ainda, para pagar as despesas dela. Tá. Só que além das despesas dela, tem a despesa dos sócios, do dono. Por isso que muitas vezes está dentro tudo embolado, porque ele não atingiu o ponto de equilíbrio na empresa. Uhum. Como que eu resolvo isso? Ou como que você orienta a pessoa, ela embola as coisas da casa para poder fazer aqui funcionar, ou embola as coisas da empresa para pagar as coisas da casa? Primeiro, eu vou deixar tudo junto, né? Você falou, tá tudo enrolado e ver se vai tirar do pessoa física investir na empresa ou se vai tirar da empresa para pagar. Não tem nada. Uhum. Não tem nada. Tá tudo na UTI lá. Uhum. Eu tenho uma suposta empresa que, na verdade, ela é uma dívida, ela não é uma empresa. Só mês tá dando, a mês, ela tá dando prejuízo. Uhum. Então, eu estou pegando de um mês para o outro, às vezes estou de cartão de crédito, estou em empréstimo, por isso que ainda não quebrou. E aí eu não consigo ter um prolabore, porque o meu dinheiro está tudo ali, está tudo comprometido. O ideal é aumentar o faturamento para que consiga ter isso daí. Só que nesse momento eu não consegui enxergar ainda uma solução de aumento de faturamento. Foi a culpa do mercado, geralmente, né? O mercado está parado. Como que você faz para o cara entender ou como trabalhar para que isso se torne saudável? Tá. Primeiro, coisas que já aconteceram comigo e com clientes, né? As pessoas não entendem que dentro das despesas da empresa tá as despesas pessoais dela, né?
E a pessoa fala assim, mas eu não tenho Prolabore. Como que você não tem Prolabore se suas contas estão sendo pagas pela empresa? Isso é o Prolabore. Então, primeiro, assim, só para a pessoa entender que ela tem um Prolabore, sim. Então Só tem que só que dar ela nome àquilo. só que ela não sabe quantos que é, por quê? Ela não separa as contas dela e fala assim, ó, na minha pessoa física, eu gastei 5 mil reais. Né? Então, desses 5 mil reais, eu estou pegando da empresa. Ela não sabe, porque ela não sabe quantos que ela está gastando. Mas as contas dela lá, tá nas despesas da empresa. Então, já é um Prolabore. Porque se não fosse Prolabore, ia ser o quê? Então, assim, tá lá. Né? Então, primeiro, eu gosto de mostrar isso. Fala assim, ó, você tem um Prolabore. Né? Porque eu falo isso porque tem, às vezes, dá a sensação, como você não tem um Prolabore definido, o que dá a sensação? De que os donos estão trabalhando mais que os funcionários e não está tendo salário. Então, às vezes, já ouve falar assim, então eu prefiro ser funcionário do que ser o proprietário. Né? E não funciona bem assim. Né? Então, o que eu gosto de fazer, primeiramente? Identificar, dentro dessas despesas da empresa, qual que é a despesa dos sócios. Quantos que ele está gastando de pessoa física, os dois? Né? Vamos para cada um está gastando 5 mil? Então tá, então esse é o Prolabore de vocês, certo? E a empresa não está rendendo. Então, o que a gente vai ter que ver? Identificar quais estão sendo os gastos pessoais também, para ver o que a gente consegue enxugar para não ter que ficar tirando muito da empresa, né? Porque a gente vai ter que ajustar, senão as contas não vão fechar. Se as vendas não estão aumentando e não está entrando mais, só está tendo despesa, a gente tem que reduzir despesa, né? E verificar o que daria para reduzir. Né? Então, a gente tem que separar mesmo, dentro do PJ, separar as despesas pessoas físicas e mostrar para o proprietário, ó, isso aqui é suas despesas fixas que está dentro da despesa da empresa. Então, esse é o seu Prolabore. Você está tirando o seu Prolabore, sim, só que você não tira por mês, ó, 5 mil reais assim, logo de cara. Você vai embutindo os seus boletos lá. Então, já acaba ficando invisível e eles não conseguem enxergar isso. Então, primeiro eu gosto de mostrar isso para eles poderem começar a entender como que funciona. E assim fica mais fácil deles começarem a falar, ó, então eu vou tentar reduzir um pouquinho aqui para eu não passar muito do meu Prolabore, para não prejudicar muito a empresa. Até a empresa começar a prosperar um pouquinho mais e assim vai, né? E aí a empresa aumentando as vendas, eu falo assim, não aumenta suas despesas ainda. Porque a empresa estava no vermelho e agora ela está aumentando, só que ela ainda não está no ponto de equilíbrio. Então, assim, não é porque aumentou as vendas que você vai aumentar a sua qualidade de vida. Não, por enquanto mantém. E se for aumentar, aumenta um pouquinho só, mas o restante, a diferença, tenta criando um caixa para a empresa. Né? Então, eu vou trabalhando dessa maneira. Assim, acho que fica mais fácil dela poder tirar o que ela gastou e identificar como que ela consegue parar de gastar muito pegando da empresa. Né? Porque senão vai ficar sempre uma bola de neve. Muito bem. Estamos partindo para o final. E aí, eu preciso de 3 desafios novos, mas hoje não vou manter ainda os desafios anteriores. Já que você não assistiu, então para você vai ser desafio novo. Essa Eita. câmera aqui é a sua câmera. Tá. Tá? Meu Deus, o que é o desafio? Então, você vai olhar para essa câmera e você vai cantar uma música. Pronto. Verdade? Cantar? Vai sobrar pra ele também já, fica tranquila. Eu gosto de cantar, meus amigos até sabem disso, mas é que eu canto mal mesmo. Não tem problema, isso aí faz parte do jogo. O legal é o cantar mal, porque se canta bonitinho perde a graça, né? Eu já cheguei até a chorar aqui de tão bonitinho que a pessoa cantou. Mas o meu não é bonito não. Eu não gosto de chorar, eu gosto de dar risada. Então Vixe. De podcast aqui vai sair pra stand-up. Igualmente. Cantar, meu Deus do céu. Qual aquela música que pulsa no seu coração, que você gosta, quando você entra no seu carro, você ergue ela no último e fica ouvindo e cantando junto. Vixe, tem várias, hein? Você e se joga. Eu sou inimigo do ritmo, hein? Não Peraí. tem problema. Meu Deus do céu. É sério mesmo pra cantar? É sério. Então eu vou cantar. Ai, qual é que eu canto? Vou cantar do Bem TV. Filma isso aí, cara. Isso aí é importante. Já pôr no history já, ela cantando. Tô só com... Então tava 5 segundos só, hein? Eu fiquei feliz quando bem te vi. E o resto eu não sei. Como que é o resto? Nananana, deixa a flor. Eu não lembro o resto, agora fiquei nervosa. Eu não canto muito bem, não. Eu gosto de cantar, mas não sei cantar. Não, ó, eu vou para as outras duas
E depois nós voltamos pra música. E você vai acalmar o coração ou vai Tá. piorar, né? Porque a segunda vai piorar. Ai, meu Deus. Você vai olhar pra aquela câmera lá agora, ó, e você vai fazer aquela declaração de amor pro namorado nosso, pro amorzão. Assim. Ah. Piorou! Falei que podia ficar pior. É. Devia ter cantado Roberto Carlos, né? Como é grande o meu amor. Já é menos dos dois. Ah, eu não sei fazer declaração assim. Ai. Hã? É no dia a dia. JJ Solução. A gente fala que eu e ele, a gente é JJ Solução, porque quando eu tô com algum problema, algum conflito, né, amor? Aí a gente conversa, aí ele, às vezes, ele abre minha cabeça e fala, nossa, é verdade, deu certo. Aí, e ele também, quando, né, precisa, a gente conversa sempre. Também é consultor financeiro? Não, ele é engenheiro. Engenheiro Mecânico. Ah, e tem tudo a ver, conta, cálculo, tá tudo relacionado, né? E Matemática pra todo lado aí. Aí vai chegar lá, raiz ao quadrado, pi, não sei quanto. e às vezes, que nem, por exemplo, às vezes eu vou montar alguma coisa assim, e aí eu falo assim, eita, deu certo? O que você acha? Aí ele fala assim, não, ficou bom, mas acho que dá pra melhorar assim. Daí ele me ajuda Visual. ajuda a melhorar. Então, assim, é no dia a dia, né? Então, a gente tem bastante parceria, né, amor? A gente tem amizade, assim, sabe? Eu falo assim que eu e ele, a gente é muito igual, né? A gente, tanto na questão de valores, questão de gostos, né? No jeito, né? Às vezes até no gênio, que aí às vezes dá um atritinho, né? Mas é normal, né, amor? Você tem pensado, e é por isso que eu... É por isso que eu amo. Aí, É isso aí. Pronto, aí, ó. Saiu devagarinho, mas saiu. Já saiu até casamento aqui. Eita! E você não fez a declaração. Você já não cantou, não fez a declaração. Tem a terceira, vai ter, a janta pelo menos vai ter que pagar, porque agora ficou feio o negócio, hein? Dos 3 desafios você não fez nenhum ainda. Não, mas ele sabe que eu canto mal. Ele já me conheceu eu cantando mal, né? Mas vai continuar olhando pra câmera lá e você vai dar aquele conselho pra quem tá na UTI. Na UTI. Eu vou falar algo que eu postei até recentemente, que eu tive um insight, né, que eu estava saindo de uma reunião e até postei dentro do carro. Eu costumo dizer assim, quando você tem um objetivo, né, você nunca vai mudar o seu plano. Então, você sempre vai permanecer com o seu plano. Então, vamos supor, você tem o seu plano A e o plano B. Às vezes, a estratégia como você fez não deu certo. Mas você não vai mudar. Você não vai mudar seu plano. Vou partir para o plano B. Não, não existe plano B. O que existe é plano A, né? E o que existe é estratégia B, né? Então, assim, às vezes você vai permanecer no seu objetivo A, só que mudar a estratégia para poder chegar no seu plano que é o A. E não mudar todo o seu plano para ir para o plano B. Não. Então, assim, existe plano A e planejamento B. O plano permanece, o planejamento pode mudar, mas o seu foco nunca muda. Você sempre tem que manter aquele seu foco, seu objetivo, para poder alcançar. Porque não é, às vezes, no primeiro mês, segundo mês que vai dar certo. Mas se você persistir, você só vai mudando seus planejamentos para que você consiga alcançar aquilo. E é isso. Muito bem. Então, eu ajusto a estratégia para que o plano A seja executado. Exatamente. Você muda o planejamento. O seu plano nunca muda. O que muda é a maneira como você vai alcançar ele. Porque às vezes você vai implementar uma estratégia, que é o seu planejamento. O seu planejamento A não deu certo para chegar no seu plano A. Mas então eu vou mudar meu planejamento. Mas o meu plano ainda permanece o A. Eu não deu o planejamento B? Vou mudar para o planejamento C. Mas o meu plano continua A. E vai ser o C. E isso. Terceira divisão. Mas vai dar certo. Gente, muito obrigado. Eu que agradeço. Vai cantar? Não. Sim, nos meus stories você sempre vai ver eu cantando, assim, cantando mal. Eu já fiz até a The Voice, canto mal pra caramba. Mas é isso, mas assim, na câmera, assim, sob pressão é difícil, né? Não tenho nem ritmo. Dona Paola tem que trazer o Jorge pra ver se ele canta, né? Canta e encanta. Canta e encanta. Pessoal, muito obrigado. Jaque, obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Eu que agradeço pela oportunidade, pela parceria e parabéns pelo seu podcast. E parabéns para você, para sua esposa, né, a equipe. Vocês estão de parabéns. Pessoal, muito obrigado. Compartilhem. Pode mandar embora. Manda para todo lado isso aqui. Vamos fazer chegar longe.
E precisou, vai lá. Ela segue o Conexão Podcast, então você segue a Conexão Podcast Marília, procura a Jaque lá e já vai, chama ela e fala assim, Jaque, estou com problemas, que é o que mais tem hoje, é problemas financeiros. Né? Já pega mais da metade do seu pagamento, paga para aquela. Eu costumo dizer que o obrigado do adulto é o Pix. Só fala assim, muito obrigado. Não, obrigado do adulto é o Pix. Então faz aquela consultoria, deu bom? Deu. Faz o Pix. Então vamos agradecer em inglês, né? Para vir em dólar. Tem. Como que é Pix em inglês? Não, agradecimento, thanks. Aí o Pix vem em dólar, quem sabe, né? Poxa vida, então talvez eu vou falar muito aqui pra mim. Pix em inglês, ela falou, porque não sei como que era o Pix. Não, acho que não sei nem se tem Pix, né, nos Estados Unidos. Não tem, né? Não tem? É só... Tem que ser pelo TransferWise, né? Isso, hein? Então tem que vir em Yen também. Vamos agradecer em japonês também, bem yen. Pessoal, muito obrigado e até terça-feira que vem. Até mais.